Olá, hoje a gente vai fazer uma análise, um mergulho num conjunto de anotações chamado Kryptonita, capítulo 29.pdf. Olá! Isso, pelo que parece, é um material complementar, né? Um guia de estudo com foco bem espiritual, numa perspectiva cristã. Exatamente. O que a gente tem aqui são 8 lições. Cada uma, assim, explora capítulos diferentes, parece que do 1 ao 28 do livro original. E propõe reflexões, né? Além de ter um anexo com uma oração no final. Isso. E o nosso objetivo aqui é tentar extrair as ideias principais. O que o material fala sobre potencial espiritual, sobre essa tal de kryptonita espiritual. Que eles associam, né, ao pecado consciente, à idolatria. Sim, e também sobre arrependimento, busca por transformação de vida, enfim, essa linha toda. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque a estrutura do material parece construir um raciocínio, né? Passo a passo. Como assim? Começa falando de um potencial que a gente nem explora direito. Depois, aponta os obstáculos, o que o texto chama de pecado, idolatria, até uma visão meio distorcida de Jesus e do amor. Entendi. E aí chega na solução. Isso, a solução que o autor propõe. Arrependimento verdadeiro, autêntico e a superação do pecado. Vamos seguir essa jornada, então, lição por lição. Combinado. A primeira lição, então, sobre o nosso potencial, ela já começa com uma ideia bem curiosa, né? Qual? Que a gente não busca desenvolver um potencial que nem sabe que tem. Ele até compara com tecnologia, só usamos algo novo quando entendemos o benefício. Faz sentido. E como ele aplica isso? Aplica o potencial em Deus, que o texto descreve como quase inimaginável. Aí levanta a questão. Será que a crítica é que se pensa pequeno demais sobre a identidade em Cristo? Olha, pode ser. E o que chama atenção é justamente a sugestão de que esse potencial todo não seria algo muito ensinado, sabe? Ou compreendido. O material até pergunta, né? Como a igreja, a percepção do cristianismo no mundo, como tudo isso mudaria se os cristãos vivessem mais de acordo com essa capacidade latente que o texto descreve? Nossa, é uma provocação forte. Fica bem claro o foco no impacto que isso teria para fora, sabe? O impacto coletivo da realização ou da falta de realização desse potencial interno. Interessante essa ponte entre o indivíduo e o coletivo. E acho que isso dá o gancho perfeito para a lição 2, né? Que foca justamente no poder do um. Exatamente. O texto vai lá na carta de Paulo aos Coríntios e relaciona problemas sérios na comunidade, fraqueza, doença, até morte prematura, com a falta de respeito ao que Paulo chama de corpo de Cristo. A comunidade vista como um organismo só, interligado. E para reforçar isso, o material usa o exemplo bíblico do Acã, né? Sim, o pecado individual dele, que, segundo o relato, trouxe consequências para a nação inteira. A interpretação ali é essa: a igreja funciona como um corpo único. O que um faz pode sim impactar o todo. É uma visão bem diferente da mentalidade mais individualista que a gente vê hoje, concorda? Totalmente. E é bem aqui que entra o termo-chave, né? A kryptonita espiritual. Isso, que o texto define como pecado consciente. A argumentação é que tanto o pecado do Acã quanto os problemas lá em Corinto, tipo a bagunça na ceia do Senhor, eram atos deliberados e trouxeram consequências ruins para a comunidade toda. Mesmo para quem não participou diretamente do erro, segundo essa leitura que o texto faz. Exato. Isso, claro, levanta uma questão teológica importante que o próprio material aborda. Por que Deus, nessa visão, levaria tão a sério o pecado dentro desse corpo coletivo? E qual a resposta que ele dá, ou a linha? Bom, a fonte faz questão de dizer que nem todo problema na igreja vem disso, claro, mas aponta o pecado consciente como uma causa. Significativa. Algo a ser considerado seriamente. Entendi. E essa ideia do pecado consciente como kryptonita ganha ainda mais força na lição 3, que já liga isso direto com idolatria. Justamente. Eles mencionam uma analogia rápida de um tal Justin e Angela para falar de relacionamento inadequado com Deus, mas o ponto central é essa equiparação. Pecado consciente é idolatria. Mas como assim idolatria hoje? A gente não adora mais estátua, né?
Boa pergunta. A definição que a fonte traz para idolatria nesse contexto é colocar a criação, e aí pode ser qualquer coisa criada, um bem material, um desejo, a própria vontade, no lugar do Criador. Ah, entendi. Substituir Deus por outra coisa. Exato. O texto até explora a analogia bíblica comum de idolatria como adultério, sabe? Sugerindo que Deus busca uma fidelidade exclusiva. E aí vem um ponto bem enfático do material. Qual? Que a verdadeira adoração a Deus não seria primariamente cantar ou ir a cultos, mas sim obedecer aos mandamentos dele. Nossa, obediência como a forma mais alta de adoração. Isso muda bastante a perspectiva. Muda. E nesse ponto, é importante mencionar, de forma neutra, uma conexão específica que o autor faz. Ele relaciona o que ele percebe como um aumento na aceitação social da homossexualidade com um sinal de idolatria mais ampla na sociedade. Como assim? Na visão apresentada no material, seria um exemplo de desejos humanos sendo colocados acima do que seriam os preceitos divinos. É uma interpretação particular que consta nessas notas. Ok, entendido. Registrado como a visão da fonte. E a lição 4 continua nesse tema da idolatria moderna, usando a história do rei Saul. Sim, que desobedeceu a Deus, né? Ao não destruir tudo dos amalequitas como tinha sido ordenado. E a fonte interpreta isso como um exemplo claro da raiz da idolatria. Cobiça, querer o que não devia, e teimosia, que é se apegar à própria vontade acima da de Deus. O texto é direto. Cobiça é idolatria. E, por outro lado, o texto apresenta o contentamento como o antídoto, sabe? O caminho para a santidade. Mas, olha, faz questão de distinguir. Distinguir o quê? Contentamento, para o texto, não é passividade, não é falta de ambição. É uma satisfação e confiança em Deus, independente do que está acontecendo em volta. Entendi. Não é conformismo. Não. E voltando à idolatria, no contexto de quem já crê, o material argumenta que não se trata só de uma falha aqui e ali, um tropeço, mas de uma postura de estar entregue ao pecado. Um pecado voluntário, sabe? Persistente. E a partir daí o texto vai para uma ideia bem forte, né? De transformação radical. Vai sim. A fonte fala sobre a possibilidade de receber uma nova natureza. Descreve como sendo a própria natureza de Deus. E qual a implicação disso? A implicação teológica apresentada ali é que com essa transformação, a pessoa se tornaria inclinada para a justiça, para a retidão, rompendo com a inclinação natural para o pecado. É uma promessa de mudança bem profunda na disposição interna. Essa ideia de transformação, de precisar romper com o velho eu, parece o fio condutor para a lição 5, que fala de um Jesus falsificado. Exato. O argumento ali é que Deus quer intimidade, e isso exigiria, na visão do autor, se despir das coisas do mundo, da mentalidade mundana. Ele usa até uma analogia de um casal onde um evita a intimidade, a conversa franca. E o exemplo bíblico principal aqui é a história do bezerro de ouro, né? A forma como a fonte interpreta. Qual o ponto-chave ali? O ponto destacado é que o povo de Israel continuava usando o nome de Deus, Yahweh, ofereciam sacrifícios e tudo, mas o foco real era o ídolo que eles mesmos fizeram. Ah, entendi. Uma fachada religiosa. Exatamente, porque isso permitia que eles continuassem seguindo os próprios desejos, mas com uma aparência de que estavam adorando a Deus. E aí vem a provocação do material. Que é? Será que isso acontece hoje? Igrejas que usam o nome de Jesus, falam de Jesus, mas na prática adoram uma versão falsificada. Uma versão adaptada aos próprios gostos, que escolhe só os ensinos convenientes e ignora os que exigem renúncia, santidade, devoção total. É uma pergunta bem desconfortável mesmo. E como, segundo o texto, se chega nesse ponto? De criar um Jesus falsificado. A lição 6 vai na raiz disso. Aponta para um coração que ficou endurecido pela falta de arrependimento verdadeiro. Falta de arrependimento. Sim. O material cita João Batista, né, que veio antes de Jesus pregando justamente o arrependimento. Para a fonte, isso é a prova de que o evangelho genuíno, nessa visão, sempre começa por aí. Entendi.
O arrependimento como porta de entrada. Shin Angela sugere que, como num relacionamento humano, alguém precisa apontar o que está errado, os ex-namorados que eles usam de metáfora para o pecado, para que haja mudança, senão como a pessoa vai saber que precisa deixar aquilo? Então, o arrependimento ali não é só sentir remorso, tristeza pelo erro. Não, vai além. Na definição que eles apresentam, arrependimento é mais do que remorso, é uma mudança de lealdade, sabe? Uma troca de comando. Troca de comando. É, deixar de obedecer a si mesmo, aos próprios desejos ou a influências erradas e passar a obedecer a Cristo. O texto argumenta que a gente é definido mais pelo que faz do que pelo que pensa ou sente. Pelas ações. Isso. E que essa exigência de arrependimento, na verdade, não seria algo cruel, mas uma expressão da misericórdia de Deus. Uma chance de restaurar o relacionamento. Essa ênfase na ação, na obediência, isso continua na lição 7, né? Que fala de verdade, tolerância e amor. Continua assim. O ponto de partida ali é a carta de Judas na Bíblia, que já naquela época alertava contra gente que distorcia a graça de Deus, usando como desculpa para viver de qualquer jeito. E a fonte sugere o quê? Que a tolerância ao pecado em ambientes cristãos hoje pode vir de um entendimento errado do que é o amor. Exatamente. E aí a fonte traz uma definição bem específica de amor verdadeiro, segundo essa perspectiva. Diz que amor verdadeiro não pode existir separado da verdade. Amor e verdade juntos. E a verdade, por sua vez, teria essa dimensão eterna ligada aos padrões de Deus. Amar a Deus, para o texto, é definido claramente como obedecer aos mandamentos dele. Então cria uma distinção, né? Cria uma distinção bem clara entre o amor cristão, que seria ligado à verdade e à obediência, e o que o material chama de amor do mundo, que pode ser mais baseado em sentimento, mais permissivo. Qualquer amor que não esteja ligado à verdade de Deus é visto como uma falsificação pela fonte. Mas isso gera uma tensão prática, né? Que o próprio texto menciona. Como falar a verdade, mesmo que em amor, numa cultura que muitas vezes se ofende só com a ideia de verdade absoluta? Exato. O texto reconhece essa dificuldade cultural, essa tensão, mas reafirma a necessidade de manter a verdade como parte essencial do amor genuíno, dentro da visão cristã que ele defende. Ok. E aí a gente chega na última lição, a 8. Título direto. Matando a Kryptonita. Ela tenta explicar por que, na visão do autor, alguns crentes têm tanta dificuldade com o pecado. E quais razões que ele aponta? Basicamente 3. Primeiro, talvez ignorância mesmo. Não entender como o pecado afeta Deus. Segundo, talvez acreditar numa mentira. Que mentira! Aquela de que, sou salvo da condenação, mas continuo sendo pecador por natureza, incapaz de vencer o pecado de verdade. E terceiro, Talvez uma luta sincera, mas sem saber como, sem as ferramentas para achar liberdade. O autor até coloca um breve testemunho pessoal ali sobre libertação de luxúria, pornografia. entendi. E tem um conceito-chave ali para entender essa vitória sobre o pecado, né? A diferença entre dois tipos de tristeza. Sim. A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Exato. A tristeza segundo Deus, na interpretação do texto, seria aquela focada na dor que o pecado causa a Deus, no dano ao relacionamento com ele. E a outra? A tristeza segundo o mundo focaria mais nas consequências para si mesmo, vergonha, medo de ser pego, perdas pessoais. E a fonte afirma que a graça que realmente liberta do poder do pecado só funciona a partir da primeira tristeza, aquela focada em Deus. Interessante essa distinção. E tem aquela analogia final com os super-heróis, né? Meio inesperada. Sim, o texto faz uma conexão curiosa. Liga o fascínio que as pessoas têm por super-heróis com o potencial que ele atribui aos crentes. Sugere que os cristãos são chamados a ser super-humanos. Super-humanos. Como assim? Não no sentido de ter poderes, claro, mas no sentido de viver uma vida transformada pelo poder de Deus, algo que o texto diz que acontecia na igreja primitiva. Ele reforça a imagem de Deus como guerreiro e dos crentes como soldados chamados a vencer. Vencer. Isso. Ele destaca que essa palavra, vencer, aparece muito nas mensagens às igrejas lá no Apocalipse. E para a fonte, isso implica uma batalha espiritual real,
contra um inimigo. Entendi. E para fechar tudo, tem aquele anexo bem prático, Caminho para a Salvação. Sim, que basicamente resume a mensagem central sobre como acessar essa salvação, né? Descrita como um presente de Deus pela fé em Jesus Cristo, dentro da doutrina apresentada ali. E reforça o quê? Reforça a necessidade de reconhecer o pecado, que ali é definido como viver independente de Deus, e a importância do arrependimento, que é dar as costas para essa desobediência. E os passos práticos? São bem diretos. Primeiro, crer que Jesus morreu pelos pecados e ressuscitou. Segundo, se arrepender dessa vida independente e dos pecados específicos. E terceiro, entregar o controle, o senhorio da vida para Jesus. Deixar ele ser o guia em tudo. E tem até uma oração modelo. Tem, para quem quiser formalizar essa decisão. E termina incentivando a pessoa a se juntar a uma comunidade de fé local que compartilhe desses mesmos princípios. Ok, acho que fizemos uma boa varredura nesse guia Kryptonita. Recapitulando os pontos que mais saltaram. ênfase forte num potencial divino que muitas vezes a gente nem considera. A identificação clara do pecado consciente, a tal criptonita, como um obstáculo muito sério ligado à idolatria. A centralidade total do arrependimento genuíno e da obediência, vistos como a própria expressão da fé e da adoração. E, por fim, a promessa de uma vida radicalmente diferente, transformada, capaz de vencer o pecado. Exatamente. A perspectiva que o material traz é bem direta, né? Bem desafiadora para a vida cristã. Não tem muita volta no jeito como colocam as coisas. É verdade. E essa nossa conversa toda sobre essas fontes me deixa com uma questão final para pensar, que meio que amarra tudo isso. Se, como o material argumenta com tanta força, a adoração verdadeira se mostra na obediência, e se os crentes são chamados a essa vida de vitória sobre o pecado, como será que internalizar essas ideias de verdade poderia redefinir, na prática, as prioridades, as lutas do dia a dia, as motivações de alguém que busca seguir esses ensinamentos? Uma boa pergunta para se pensar depois daqui. Com certeza. Algo para refletir para além da nossa análise de hoje.